Joia. Há relatos que o casal possivelmente teve mais 2 filhos. Tocou a campainha aí várias vezes e aí os cachorros começaram a latir. Eu nem fui lá. Acabou agora, né? Acho que veio uma luna só. Acabou agora. Quem com você? Eu tô aqui. Você dormiu bem? Aí, um pouquinho. Dormiu bem? Dormiu bem? Não? Descansou? Ruptura e legado sobre Sócrates. Sócrates provocou uma ruptura sem precedentes na história da filosofia grega, pois ela passou a considerar os filósofos entre pré-socráticos e pós-socráticos. Enquanto os filósofos pré-socráticos, chamados de naturalistas, procuravam responder a questões do tipo: o que é a natureza? Ou o fundamento último das coisas, Sócrates, por sua vez, procurava responder à questão: o que é a natureza ou a realidade última do homem? Os sofistas, grupos de filósofos, título negado por Platão, originários de várias cidades, viajavam pelas polis, onde discursavam em público e ensinavam suas artes, como a retórica em troca de pagamento. Sócrates se assemelhava exteriormente a eles, exceto no pensamento. Platão afirma que Sócrates não recebia pagamento por suas aulas. Sua pobreza era a prova de que não era sofista. Para os sofistas, tudo deveria ser avaliado segundo os interesses do homem e da forma como este vê a realidade social, subjetividade. Segundo a máxima de Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são, enquanto são, das coisas que não são, enquanto não são. Isso significa, segundo essa corrente de pensamento, as regras morais, as posições políticas e os relacionamentos sociais deveriam ser guiados conforme a conveniência individual. Para este fim, qualquer pessoa poderia se valer de um discurso convincente, mesmo que falso ou sem conteúdo. Os sofistas usavam, de fato, complicados jogos de palavras no discurso para demonstrar a verdade daquilo que se pretendia alcançar. Este tipo de argumento ganhou o nome de sofismo. Sócrates contribuiu para que as pessoas se apercebessem da descoberta da evidência, que é a manifestação do mestre interior à alma. Conhecer-se a si mesmo seria conhecer Deus em si. Aquilo que colocou Sócrates em destaque foi o seu método e não tanto as suas doutrinas. Sócrates baseava-se na argumentação, insistindo que só se descobre a verdade pelo uso da razão. O seu legado reside, sobretudo, na sua convicção inabalável de que mesmo as questões mais abstratas admitem uma análise racional. Já falamos sobre isso no capítulo anterior. Estamos repetindo para fixação. Filosofia. Seu pensamento desenvolveu-se de 3 grandes ideias: a crítica aos sofistas, a arte de perguntar e a consciência do homem. Método socrático. O método socrático consiste em uma técnica de investigação filosófica
que faz uso de perguntas simples e quase ingênuas, que tem por objetivo, em primeiro lugar, revelar as contradições presentes na atual forma de pensar do aluno, normalmente baseadas em valores e preconceitos da sociedade, e auxiliá-lo, assim, a redefinir tais valores, aprendendo a pensar por si mesmo. Ideias filosóficas. As crenças de Sócrates, em comparação às de Platão, são difíceis de discernir. Há poucas diferenças entre as duas ideias filosóficas. Consequentemente, diferenciar as crenças filosóficas de Sócrates, Platão e Xenofonte é uma tarefa difícil e deve-se sempre lembrar que o que é atribuído a Sócrates pode refletir o pensamento dos outros autores. Se algo pode ser dito sobre as ideias de Sócrates, é que ele foi moralmente, intelectualmente e filosoficamente diferente de seus contemporâneos atenienses, quando estava sendo julgado por heresia e por corromper a juventude, usou seu método de Elenchos para demonstrar as crenças errôneas de seus julgadores. Sócrates acreditava na imortalidade da alma e que teria recebido, em certo momento de sua vida, uma missão especial do deus Apolo, apologia, a defesa de Logos apolíneo, conhece-te a ti mesmo. Sócrates também duvidava da ideia sofista de que a arete, virtude, podia ser ensinada para as pessoas. Acreditava que a excelência moral é uma questão de inspiração e não de parentesco, pois pais moralmente perfeitos não tinham filhos semelhantes a eles. Isso talvez tenha sido a causa de não ter se importado muito com o futuro de seus próprios filhos. Sócrates frequentemente dizia que suas ideias não eram próprias, mas de seus mestres, entre eles Pródico e Anaxagoras de Clazomenas. Estamos estudando esses textos baseados na Wikipédia e é importante ouvi-los mais de uma vez e comparecer à casa de Lakshmi, onde você receberá maiores ensinamentos, na certeza do seu ser, na certeza do meu ser. Nós nos saudamos, nós nos louvamos e abençoamos. Namastê.